Olá, professor, de novo. Olá. Considerando o impacto que as iniciativas de economia compartilhada têm e terão na sociedade e no direito, como o senhor enxerga a relação delas e o direito do consumidor? Bom, talvez esse seja um dos campos mais férteis, né? Vamos ter as maiores discussões quando a gente trata de economia compartilhada e direito. Por quê? Porque essa cultura do compartilhamento, né, essa iniciativa do compartilhamento, ela começa a trazer para uma certa zona cinzenta aqueles conceitos que até então, né, ao longo da década de 90 ou mesmo da década de 2000, começo da década de 2000 no mundo, eram muito claros da divisão entre os consumidores e os profissionais ou fornecedores. Até então, era muito claro que o consumidor é o destinatário final ou o usuário final do produto ou do serviço e o fornecedor ou o profissional é quem oferecia isso no mercado. Quando você começa a compartilhar ativos subutilizados, essas duas figuras que estavam claramente em posições antagônicas na ótica do direito do consumidor, começam a se confundir. Voltando ao exemplo da furadeira que a gente mencionou em perguntas anteriores. Se eu tenho uma furadeira e compartilho a minha furadeira com outras pessoas, ao mesmo tempo em que ao comprar a furadeira na loja eu fui consumidor, agora eu estou permitindo que outras pessoas acessem a furadeira. Será que nesse aspecto eu também não sou fornecedor? E em sendo fornecedor, será que então eu tenho que me submeter a todo o crivo e as regras de direito do consumidor no que diz respeito ao meu dever de informação, à minha responsabilidade de segurança, dentre outras situações? Se a pessoa está usando essa furadeira e por alguma razão, seja por falta de informação, seja por mau uso, ou seja por um mau funcionamento da própria furadeira, ela se machuca, será que eu, enquanto compartilhador da furadeira, respondo por esse dano que essa pessoa venha a sofrer? Então, a gente começa a ter uma grande dificuldade de colocar as pessoas nas caixinhas que antigamente a gente concebeu. E aí, no meu modo de ver, a dificuldade ela é menos do ponto de vista do objeto da relação jurídica ou da qualificação da relação jurídica. Ao compartilhar a furadeira, eu não tenho grande dúvida que se eu cobrar por isso será um contrato de locação, se eu não cobrar por isso será um contrato de comodato. Até aí, tranquilo. A minha dúvida é, qual é o meu status jurídico enquanto compartilhador de furadeira? Se eu sou fornecedor ou se eu sou um co-consumidor e como é que isso vai ser tratado? E aí uma outra questão, a fábrica de furadeira que me vendeu essa furadeira num primeiro momento, ela vendeu essa furadeira para um consumidor destinatário final, ou seja, ela sabia que eu não ia fazer uso profissional dessa furadeira. Portanto, o tempo de uso calculado para essa furadeira, as informações que vieram junto com ela, foram concebidas para um tipo específico de uso, que é um uso bastante restrito, na verdade, daquele produto. Quando eu começo a compartilhar, eu dou a essa furadeira um uso quase que profissional, porque ela vai ser usada no seu limite, porque eu estou compartilhando exatamente o tempo ocioso. Será que, então, a fábrica teria que saber disso de antemão para se precaver em relação à ampliação da própria responsabilidade dela, à medida em que cada produto vai ter uma miríade de usuários que sequer ela pode controlar? Então, esses desafios, que na minha opinião são desafios de status jurídicos, mais do que desafios de relações jurídicas propriamente. Fica difícil você atribuir o status consumidor ou o status fornecedor para as pessoas na medida em que elas compartilham os ativos. E assim, isso também faz com que a gente tenha que rever os status anteriores, até mesmo a relação clássica. Eu que adquiri a furadeira e a fábrica que me vendeu a furadeira. Só que essa relação também não precisa ser revista. Então, esses desafios que vão sendo resolvidos aqui e ali são desafios que o jurista contemporâneo precisa enfrentar. E o que eu tenho visto em algumas jurisdições, em alguns países, isso tem avançado. Em alguns países tem se procurado tapar o sol com a peneira. No Brasil, particularmente, tem se procurado tapar o sol com a peneira. Foge-se muito dessa discussão da responsabilização dos agentes envolvidos na economia de compartilhamento, sob a alegação de que a plataforma de compartilhamento ou o meio de comunicação entre os compartilhadores é responsável por tudo, pura e simplesmente aplicando o direito do consumidor a eles. Isso vai gerar um problema de incentivo econômico. A plataforma talvez se arrependa de propor isso. E aí você vai desincentivar uma iniciativa que claramente está pautada em valores melhores do que os valores anteriores, os valores de
consumo sustentável, preservação da natureza, etc, etc. Então a gente precisa enfrentar esse tema e talvez a gente tenha que mexer no direito do consumidor, né? Uma interpretação talvez menos ampliativa dele seria uma solução possível. Obrigada. Até logo.